E uma história também, essa história aqui também ela revela o futuro a nós, o que vai acontecer no futuro. Quero agradecer a presença de todos, inclusive vocês que estão assistindo aí pela internet. Eu vou postar esse vídeo depois no YouTube, então você pode estar vendo posteriormente o vídeo, juntamente com todos os nossos irmãos. Você que é amigo também pode estar vendo o vídeo lá no meu canal no YouTube, tá bom? Pastor Ladeira, lá no YouTube. Então vamos lá, Daniel capítulo 3. Esse capítulo de Daniel é fascinante, assim como o capítulo 2. Ele mostra como Deus ele é capaz de livrar, de libertar. Então, no capítulo 3, nós vemos lá: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer nos livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos e confiaram nele. 3:29, né? Então, já vou passando já a mensagem central desse capítulo. A mensagem central é que Deus é nosso libertador. Só revisando um pouco o que aconteceu na semana passada, o que nós vimos, né? Nós vimos que existia uma estátua no sonho de Nabucodonosor, esse sonho que ele havia esquecido e não sabia nem o sonho, nem a interpretação, mas depois Daniel ele deu a ele a compreensão de que era aquela estátua, o que significava aquela estátua, qual que era o sonho dado, e mostrou até para Nabucodonosor o que ele estava pensando antes de dormir. Então o rei estava pensando no que iria acontecer no futuro, depois ali dele, e Deus revelou através de uma estátua. Então, ali é dito em Daniel 2:28, que Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. E ali nós vemos a interpretação do sonho. Nós vimos que a cabeça de ouro simbolizava a Babilônia, Babilônia que era riquíssima em ouro, né? Então, ela simbolizava a Babilônia, Babilônia que ali tinha vários detalhes em ouro nas casas de Babilônia. Era um poder fascinante, um poder, uma dinastia ali babilônica muito forte, um governo muito forte. Após a Babilônia vem um reino menor, que se torna grande, né? E esse reino é o reino da Medopérsia, dita ali como sendo, interpretada como sendo o peito de prata, interpretada pelo próprio Daniel, mostrado por Deus a Daniel, e Deus revelou a interpretação do sonho a Nabucodonosor. Depois nós temos o ventre de bronze, que é a Grécia. O bronze ele é uma característica da Grécia, né? As armaduras gregas eram feitas de bronze. E a Grécia foi o reino que dominou ali a Medopérsia. Depois veio o reino de Roma, representada pelas pernas de ferro, e depois os pés de ferro e barro, que foi um reino dividido. Nós vemos na história que a Roma ela caiu pelos reinos bárbaros, houve uma grande crise financeira e ela acabou caindo. Nós vemos que esse último reino, que é um reino dividido, é o que nós vemos hoje como sendo a Europa, né? Um reino totalmente dividido. E ali nós percebemos que existe ainda, nesses pés de ferro e barro, existe uma representação nesses pés de ferro e barro. É um reino, o reino romano ele continua, de certa forma, né, dividido, e tem o barro ali misturado, barro de oleiro. Por um lado, esse reino é forte, por outro é fraco. Então, na representação desses minerais aqui, nós vemos que os minerais eles são puros até o pé de ferro e barro, que é forte por um lado e por um lado é mais fraco. E nós vimos também que o barro ele representa o relacionamento com Deus. Então,
ali, esse barro aí pode também representar a religião, uma mistura da religião com o Estado. E é o que a gente vê, logicamente, após o período de Roma, nós vemos que Roma ele passa o poder ao bispo de Roma, né? Nós vemos essa influência ali do romanismo na Europa. Então, os pés de ferro e barro. Então, tá aí as falas, né? E o interessante é que foi falado na cara de Nabucodonosor, no momento em que Babilônia estava no ápice, porque Nabucodonosor foi um rei muito poderoso. O ano da visão do capítulo 2 é o ano 603, então estava só começando o reinado. E ali Daniel já falou para ele, ó, depois de ti vai aparecer um reino inferior ao teu. Imagina só Deus profetizando isso. E nós vemos alguns sentimentos de Nabucodonosor no capítulo 2. Então, primeiro sentimento aqui. Deus falou que ele seria só o cabeça de ouro. Isso mostra que ele deveria se contentar com uma parte, né? Ser uma parte. Outra coisa, Deus fala através de Daniel que ia aparecer um reino inferior ao dele. Então, de certa forma, Deus estava querendo colocar no coração de Nabucodonosor alguns sentimentos, converter a mentalidade dele. Nabucodonosor, você faz parte de um plano. Você é só uma parte. Você é só uma parte da história. Você vai ser trocado por um império inferior ao teu. Seja humilde. E outra coisa, ele quis incutir. Deus quis colocar na mente dele, né? Deu oportunidade a ele de aceitar o temor a Deus. Ter temor a Deus. Infelizmente, Nabucodonosor, ele aparenta ter uma reação positiva. Só que, na verdade, quando ele fala Deus de deuses, ele está se referindo não ao Deus de Daniel. Quando ele fala Deus de deuses, esse título aí que é dado, né? Lá no capítulo 2, versículo 47, Senhor de Reis, esse título Senhor de Reis, é o título da divindade dele. Então ele está falando assim para Daniel, Daniel, o seu Deus é o mesmo Deus que eu adoro aqui. Ou seja, ele não abaixa a cabeça. Ele não aceita o Deus de Daniel. Ele simplesmente fala assim, o nosso Deus é o mesmo. Para não se converter ao Deus de Daniel, que tinha revelado o mistério. Então, a gente vê algumas reações positivas ali, um aparente reconhecimento de Deus, apesar dele tomar essa atitude de interpretar o Deus de Daniel como sendo o Deus dele, e dá presentes a Daniel, dá cargos ali a Daniel, e nós vemos esse sentimento no coração, essa busca por esse sentimento no coração de Nabucodonosor. Agora sim, no capítulo 3, não é dito a data dos acontecimentos, mas podemos ver uma mudança nos sentimentos de Nabucodonosor. Aquela humildade, aquele contentamento que nós esperávamos, aquele temor a Deus, não é mostrado aqui. O rei Nabucodonosor, ele faz uma imagem de ouro. Ele era só a cabeça de ouro, não era? E agora ele faz uma imagem inteirinha de ouro. A ideia aqui é que ele está falando assim, esse reino não vai ser sucedido por nenhum reino. O meu reino é o mais poderoso de todos. Ele vai dominar da cabeça aos pés. E outra coisa aqui, na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é que não vai haver reino de Deus. A pedra não vai destruir essa estátua, esse reino de ouro que ele tem. E ele faz uma estátua de 60 côvados de altura e 6 de largura. Ele levantou ali no campo de Dura, na província da Babilônia. E, amigos, pasme, o lugar
onde ele colocou essa imagem é o mesmo lugar, sabe da onde? De que fizeram a Torre de Babel, lá em Gênesis. É o mesmo lugar. E, na verdade, essa tentativa aqui é uma tentativa de unir as pessoas. O número 6, na Babilônia, tem uma representatividade grande, né? Representa um número assim, um número pleno, né, na Babilônia, um número integral na Babilônia, um número que envolve ali tanto a questão numérica quanto os deuses, né? Você vê que até a questão numérica da Babilônia, ela vem até hoje. Você vê, os minutos têm quantos segundos? 60. Né? Uma hora tem quantos minutos? 60. E esse número 60, ele tem uma conotação de inteireza. Então, quando ele faz essa estátua, nessas medidas aqui, ele está querendo tanto demonstrar as divindades babilônicas na sua inteireza, quanto também demonstrar que seu reino seria assim, sem diferenças, tá? Essa estátua não é como a estátua que a gente imagina que era, né, em proporções diferentes. Ah, tem o braço, né, tem a cabeça, cada parte do corpo tem uma proporção. Não, era 6 côvados de largura por 60 de altura. Não parecia uma imagem em si. A gente vai ver que parecia mais um obelisco. E mais uma coluna, né? E ele faz uma imagem de ouro, que é retrato da sua prosperidade. A sua humildade não existe aqui, né? O que existe é orgulho. Nós vemos essa mudança também na ambição. Ele quer ser o totalitário, dominador, o dono do mundo. Uma atitude de rebelião contra Deus, contra o reino de Deus. E seu temor a Deus proferido no capítulo anterior, na verdade o temor, né, se torna idolatria babilônica. Na verdade ele sempre permaneceu idólatra. A questão do temor ali foi algo superficial. Ele não aceitou o Deus de Daniel, como eu falei anteriormente. E uma exaltação do seu ego, essa imagem aqui. O símbolo que representaria a Babilônia como um reino eterno, indestrutível, todo-poderoso, que haveria de quebrar em pedaços todos os outros reinos, permanecendo para sempre. Esse era o intuito de Nabucodonosor. E essa imagem era um símbolo de um reino eterno, que nem o reino de Deus poderia destronar. Então você vê aí 60 côvados de altura, 6 côvados de largura. A imagem possuía 30 metros de altura e 3 metros de largura. A altura dele era equivalente a mais ou menos um prédio aí de 10 andares. E a metragem da imagem parecia ser parecida com uma coluna, um obelisco. Né? Então tem essa curiosidade aqui. Os homens sábios de Babilônia haviam estabelecido místicos números religiosos para muitas divindades. O deus líder de seu clássico trio era Anu. E este deus era representado pelo número 60 e o menor pelo 6. Então você vê todas as divindades de Babilônia representadas naquela imagem. Essa imagem, então, não era só um símbolo político, era um símbolo religioso. E a localidade, como eu falei para você, na planície de Dura. Essa estátua ela foi construída no subúrbio de Babilônia. E era uma imagem que dava para ver de longe. Algo sempre visto, um marco sempre lembrado ali. E aí o rei ele resolveu fazer a grande aglomeração. Nós vemos aqui que ele chamou os governadores, né? os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província.
que viessem a consagração dessa imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E o dia chegou, se ajuntaram lá em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Eram homens poderosos. Esses homens poderosos iriam mostrar a sua submissão à Babilônia. Qual que eram as intenções em reunir esse povo ali, né? Possivelmente ressentido com as palavras da profecia, Nabucodonosor queria fazer um futuro a seu modo, né? Não do modo como Deus queria. E existe um tablete de barro de 594 a.C. que fala que Nabucodonosor enfrentou anteriormente uma rigorosa rebelião que matou muitos de seus soldados. Então, essa ideia de reunir e colocar as pessoas em frente àquela estátua para se ajoelhar perante aquela estátua, para adorar aquela estátua, era uma tentativa de unificação do seu domínio, do seu império. Sem que haja motim, sem rebelião, todos deveriam se curvar perante o reino de Babilônia, representado na estátua, e a aparente religião que é demonstrada naquela estátua, religião idólatra, né? As medidas daquela estátua tinham a intenção de mesclar o sistema político e religioso. O incidente representa o conflito entre a adoração ao Deus verdadeiro e o uso humanístico da religião como um meio de incrementar o poder dos governantes. Existe muito disso. A gente tem que ficar muito atento, né? Existem políticos aí que eles mexem com a religião somente para se fortalecer. É uma instrumentalização da religião. Então, a intenção também era unir o sistema político-religioso, assim como testar a fidelidade de seus oficiais. Era uma intenção satânica, né? Levar pessoas a esquecerem a verdade recebida pelo rei em sonho e a sua interpretação por Daniel, mistificando a verdade e influenciando as pessoas a considerarem a verdade de Deus uma mentira, desconsiderando assim não só a verdade, que era a profecia, mas também o poder de Deus. Aquela estátua lá, ela queria influenciar as pessoas a esquecerem o que foi falado na Nabucodonosor anteriormente. As pessoas ficaram sabendo do que Daniel, a interpretação de Daniel com respeito ao sonho, né? Então, a intenção era idolatria e rebelião, desconsiderar a profecia bíblica. E aí ele começa a preparar o caminho para que as pessoas elas adorem aquela falsa adoração, aquela adoração idólatra, sem sentido, um formalismo tremendo. Não existia ali um propósito a não ser adorar o próprio ser humano adorando a Babilônia. Então é dito que ali eles fazem uma conjuntura, uma orquestra, né? E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som. Aqui Daniel 3, versículo 4 e 5, né? Ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então foi feito um clima. Os antigos sabiam muito bem mexer com essas coisas. Eles sabiam muito bem criar um clima para que as pessoas elas fugissem da sua consciência, né? Perdessem a sua consciência, perdessem os seus sentidos, né? Na antiguidade existia muita utilização de música, junto com drogas, junto com mutilações, nessas adorações. A pessoa realmente, naquele formalismo, naquele vazio que era a adoração à imagem, eles utilizavam essas coisas para incrementar. Como não era um culto racional, como nós temos estudando a palavra, eles utilizavam esses tipos de subterfúgios, né, para que o povo
fosse controlado de alguma forma. Nabucodonosor preparou todo o ambiente, militares, homens importantes, muitos instrumentos e música. Tudo influenciaria a emoção dos que estavam ali. Uma vez prostrados perante aquela imagem, eles estariam psicologicamente enlaçados no sistema político e religioso da Babilônia. Eles estariam ali comprometidos. E a submissão não foi facinho, não, viu? Foi forçada. Não foi uma submissão de pedido, não, vocês vão ajoelhar se vocês quiserem, né? Não foi algo natural, foi algo forçado. Existia ali, provavelmente embaixo da imagem, uma fornalha já. Eles tinham esse costume, né, de fazer fornalhas. E até possivelmente existe essa possibilidade de ter sido feito embaixo dessa imagem, para que ainda colocasse mais medo, impressionasse mais as pessoas. Qualquer que não se prostrasse perante essa imagem seria lançado no lago, na fornalha de fogo ardente, né? É que nós vemos a sentença. E a reação no versículo 7. Portanto, quando todos os povos ouviram, você vê aqui todos os povos, é uma representação de todos os povos ali se submetendo à Babilônia. A Babilônia era poderosa. E aqui nós vemos essa representação também anteriormente em Babel. Ali os povos se uniram para construir a Torre de Babel. Deus teve que confundir as línguas ali para acabar com aquilo. E aqui, novamente, Babel ele tem essa mania, né? Essa mania de idolatria do ser humano, idolatria política. Então, aqui os povos, nações, homens de todas as línguas adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levado. Eles foram convencidos de várias maneiras. Sentença de morte seria o apelo final ali à submissão. A ditadura imposta por Nabucodonosor sobre os povos, nações e homens de todas as línguas foi bem sucedida. Só que nós vemos que existiam 3 oficiais ali. 3 oficiais que, a pedido de Daniel, foram constituídos lá no reino, né? O negócio das províncias. Sadraque, Mesaque e Abednego. E olha só que coisa, né? Esses homens aqui, anteriormente, eles foram junto com Daniel, né, as pessoas que salvaram os caldeus. Você vê lá que existiam entre os caldeus místicos, pessoas ali que foram chamados perante o rei, feiticeiros, pessoas que foram chamadas perante o rei para dar a explicação sobre o sonho. Só que não conseguiram dar explicação, não sabiam o sonho, não sabiam a interpretação, eram fajutos, né? Não estavam ali realmente com compromisso de falar a verdade, mas eram pessoas mentirosas. E aí o que acontece? Essas pessoas, esses 3 oficiais aqui, Ananias, Misael e Azarias, eles foram os que oraram para que Deus desse a interpretação e salvasse a vida de todos. E agora essas pessoas que salvaram o povo, né, os caldeus, eles não são reconhecidos. E aí o que acontece? Lá no capítulo 3, versículo 8 e 9, é dito o seguinte: ora, no mesmo instante se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, dizendo: ó rei, vive eternamente. Daí eles relembram ali o decreto, né? Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som se prostraria, adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Esse aqui é o segundo decreto de Nabucodonosor. Nabucodonosor ele
ele era meio rígido, né? Na verdade, meio não, era totalmente rígido. E o segundo decreto aqui de pena capital que nós vemos no texto de Daniel. E aqui, esses homens aqui, eles começam a acusar os judeus. Essa palavra acusar aqui, no hebraico, literalmente é comer a carne. Ou seja, é um desejo que eles tinham, que eles não estavam aí para a questão política, eles não estavam aí para a questão religiosa. O que eles queriam fazer era destruir esses homens. Eles tinham inveja desses homens. E aí eles vão lá para o rei relembrar o decreto que ele fez. E olha a acusação. Há uns homens judeus. Aqui eles não falam quantos. Eles falam, há uns homens judeus. Então poderia ser 10, 20, 30. Mas eram só 3. Eles podiam chegar e falar assim, rei, são 3 homens judeus. Mas não, eles colocam indefinido. Como se houvessem muitos judeus. A intenção é maléfica para afetar os dois. O rei pensa assim, ó, tem alguns homens judeus, então tem vários ali judeus que vão contra mim nesse reino. Então vou mandar matar todo mundo, né? Ou ver se esses judeus realmente entenderam o que eu quero dizer aqui. Eles dizem, há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. E aí eles dizem os nomes. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram esses homens perante o rei. Os que oraram pela misericórdia de Deus para eles e para os caldeus receberam em troca ingratidão e acusação. Eram acusados de não respeitar o rei, não adorar os deuses e ir contra o sistema político e religioso que estava sendo instaurado. Eles acusaram maliciosamente, eles difamaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles foram parar frente a frente ao rei. E olha o que é dito ali, no capítulo 3, versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Nabucodonosor ele se mostrava irado perante os caldeus, porém quando os jovens aparecem na frente dele, ele não toma uma atitude impulsiva. Perceba aqui. Ele pergunta, faz uma pergunta. Ó, vocês não servem meus deuses nem adoram imagem de ouro? Mas eu acho que vocês não entenderam muito bem a situação aqui. Eu estou impondo às pessoas que adorem essa imagem. E vocês têm que se prostrar. Se vocês não se prostrarem e adorarem, vocês vão ser lançados na fornalha. Nabucodonosor ele tinha um certo apreço a esses homens. Esses homens eles tinham um histórico, né, formidável. Lá no capítulo 2, nós vemos que eles eram sábios. Foram os primeiros na escola da Babilônia. Foram constituídos pelo rei. Sobre os negócios dele, eram homens de confiança. Imagina só, os mais sábios, os homens de mais confiança, sendo colocados de frente para o rei, e o rei ali, nessa trama dos caldeus, tendo que dar uma chance para eles se prostrarem de novo. Então, perante a magnificente Assembleia de Delegados Internacionais, ele desafia qualquer Deus a livrá-los das mãos de sua majestade e diz, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só o que Nabucodonosor diz, versículo 15. Quem é o Deus? Ele conhecia, ele teve a oportunidade de conhecer no capítulo 2. Na verdade, olha só a resposta. Ele fala o que quer e ouve o que não quer, né? Ó Nabucodonosor, eles dizem,
Quanto a isso, não necessitamos te responder, versículo 16. E aí eles desafiam a lógica. Eles foram ousados para com o rei. Olha só o que eles dizem. Não necessitamos te responder. Isso aí já deve ter dado um gatilho de memória em Nabucodonosor. O rei que honrara o servo de Deus está brigando e amortecendo a sua própria consciência. E além disso, ele foi desmoralizado perante seus oficiais. Olha só o que esses homens dizem. Nabucodonosor fala assim, ó, vocês não vão poder escapar da minha mão, não. Eu tenho a mão de ferro. Eu vou acabar com vocês. Mas olha só que desmoralizante. Olha o que esses homens de fé falam. Olha, Nabucodonosor, se o nosso Deus, a quem servirmos, ele quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Em outras palavras, rei, meu Deus é mais poderoso do que você, mais poderoso que suas ambições, mais poderoso que todos os seus deuses juntos. E se ele quiser livrar a todos nós três, dessa situação, ele vai livrar. Muitos perguntam por que Daniel não estava lá. Realmente ele não estava, né? Nesse momento ali. A ideia é que ele estava trabalhando em outro lugar. Porém, nós não sabemos, não é revelado que lugar ele estava. E se foi a vontade do rei isso, né? A gente às vezes especula que talvez fosse a vontade do rei preservar Daniel. Mas olha só que desmoralização. Esse rei que se achava poderoso, de maneira blasfema, né? Ordenando coisas, querendo que as pessoas adorem a ele, ao reino dele, junto aí com a idolatria babilônica. Na verdade, era uma adoração a ele, né? Então, no versículo 18 diz, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Realmente eles desafiaram a lógica. Quem falaria palavras tão fortes a um rei tão poderoso assim? E aqui nós começamos a ver aí o centro da mensagem, que Deus é nosso libertador. Na mente dos homens fiéis que enfrentaram o rei, havia destemida confiança em Deus. Isso fez eles não venderem seus princípios. Eles tinham uma clara concepção sobre o poder de Deus e sua vontade. Eles sabiam que Deus havia libertado os israelitas, né? Êxodo 14, ali no Mar Vermelho. Sabia que Deus livrara Jerusalém, na época ali do rei que Ezequias, se eu não me engano, em que os assírios eles tinham dominado tudo, dominado Israel, chegado até Jerusalém, para dominar Jerusalém. Ezequias foi lá, orou a Deus e tal, Deus respondeu, mandou um anjo, morreram centenas de milhares de assírios ali num só dia. Deus havia libertado o seu povo. Davi, 4 séculos antes, disse em Salmo 46, versículo 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 37, versículo 4. Isaías, um século antes da experiência da fornalha, olha só o que ele diz. Quando passares pela água, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Deus dá esperança, dá forças a eles, nessa convicção de que se passasse pelo fogo, não ia queimar. E se Deus quisesse, não ia queimar mesmo. Essa é a ideia que eles tinham de submissão a Deus. E com essa confiança dada por Deus, eles enfrentaram a fúria de Nabucodonosor. Observação, eles respeitavam a vontade de Deus. Eles sabiam o que Deus poderia fazer, contudo não foram presunçosos, pensando que a sua vontade fosse a vontade de Deus. Muita gente faz isso, né? Lê um texto da Bíblia e fala assim, eu quero a minha bênção, e briga com Deus. E olha só a postura desses homens. O milagre aconteceu, mas não foi presunção deles, não. Não foi por presunção deles. Eles falaram assim, ó, se Deus quiser nos livrar, ele vai livrar. Se não quiser,
Ele continua sendo Deus, ele continua sendo nosso Deus. Confiantes no poder de Deus, não presunçosos. Então, no versículo 19 do capítulo 3, você vê que Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou para que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. O poderoso homem se inflamou de fúria contra os jovens. Seu rosto estava transtornado pela afronta feita a ele. Nabucodonosor permitiu que o poder anulasse a sua consciência. Você vê um rei orgulhoso que não quis, que foi contrariado, não quis deixar passar batido a situação, quis mostrar ali o seu poder, a sua mão de ferro, e olha só o que vai acontecer. Aqui você vê a mudança, né, de rosto de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor ele se sente contrariado, ele se sente afetado, ele se sente humilhado perante esse Deus poderoso que esses homens dizem ter. Ele queria ser mais poderoso que Deus, né? Ele não respeita a religião aqui. Então, 7 vezes mais não dá para contar, né? O quanto estava quente a fornalha. Se era 5, 6 ou 7 vezes mais, não dá para ter a noção. Mas a ideia de 7 vezes mais é que acendesse a fornalha no seu máximo desempenho. Ordenou aos homens que estavam no seu exército que atassem eles e lançassem na fornalha de fogo ardente. Foram atados, a fornalha foi acesa e o rei mandou a palavra urgente, né? Lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens caíram atados dentro da fornalha. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram. Só para você ter noção de como estava quente aquela fornalha. E os atados, indefesos, objetos da ira do ímpio monarca e de seus oficiais, eles demonstraram valores enormes. Amaram mais a Deus do que a própria vida. Mesmo se morressem, iriam mostrar isso daí. Enfrentaram a mais terrível provação, a própria morte. Mostraram que princípios não são negociáveis. Não foram comprados. Mesmo sobre pena de morte, né? Então você vê aí a diferença entre a imagem do capítulo 2 e a imagem do capítulo 3. O que Deus diz na imagem do capítulo 2? Eu sou o dono do tempo, eu sou o dono da história. Eu sou o dono dessa terra aqui. Eu sou o único Senhor. Eu confiro, eu permito que alguns reinos tomem conta, mas eu sou o dono de tudo isso. O que o Nabucodonosor diz? Eu faço o meu tempo, eu faço a minha história. Eu vou conquistar toda a terra. Eu serei adorado e usarei a religião a meu favor. Olha o contraste entre as duas imagens. E os jovens judeus, eles preferiram morrer do que ir a favor das palavras blasfemas de Nabucodonosor. Então, as chamas poderosas não queimaram os servos de Deus. Eles estavam atados dentro da fornalha e o rei Nabucodonosor se espantou e disse: nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E o poder de Deus, ele excede as leis da física. A fornalha estava a todo vapor. E sabe o que está acontecendo? Os homens estavam passeando no fogo. Não receberam nenhum dano. As chamas eram tão fortes que mataram os soldados e lançaram eles lá. Entretanto, Deus é mais poderoso que as chamas. E havia um 4º homem ali. E até o rei, ele fala, esse homem aí, que o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus, ao Filho dos deuses.
Como sabia o rei que este homem era semelhante ao Filho de Deus? Os cativos hebreus que ocupavam posição de confiança em Babilônia tinham representado a verdade diante dele na vida e no caráter. Clara e singelamente tinham apresentado os princípios de justiça, ensinado assim aos que lhe estavam ao redor a respeito de Deus a quem adoravam. Eles tinham falado de Cristo, o Redentor vindouro. E na aparência do quarto, no meio do fogo, o rei reconheceu o Filho de Deus. Então nós vemos que eles deram um bom testemunho para Nabucodonosor. Eles falaram até sobre o Redentor para Nabucodonosor. E quando ele fala, olha, tem um que parece o Filho dos deuses, ele reconheceu ali a pessoa de Cristo, pré-encarnado. Com Cristo, os humilhados se tornam exaltados. Os jovens iam morrer por serem fiéis a Deus. Espantaram o rei com tamanho milagre. Os nobres que lhe estavam próximos viram sua face pálida. Nabucodonosor ficou pálido, enquanto ele descia do trono e olhava atentamente para dentro das chamas ardentes. As chamas com Cristo devem ter não somente espantado o rei, mas deixado profundas marcas em seu orgulho. O rei que seria exaltado foi humilhado, e os jovens humilhados foram exaltados. Existe um futuro além das chamas, né? Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha e falou de Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então eles saíram do meio do fogo. E lições são tiradas. Nem sempre Deus decide livrar-nos da forma que apreciamos que ele fizesse. Eles não foram chamuscados, seus cabelos da cabeça não foram chamuscados, seus mantos, nem cheiro de fogo passava sobre eles. As chamas com Deus só queimaram as ataduras. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Olha só. Preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus. Após a chama, Deus te exalta e reserva algo melhor para você. O rei fez prosperar esses 3 homens. Então entenda, nas dificuldades, confie em Deus. Às vezes, Deus não vai livrar você da maneira que você quer, da aprovação em que você está. Mas Deus reserva algo melhor. E a chama só queimar as ataduras. Às vezes a dificuldade só serve para te libertar. E a intervenção divina e sua repercussão. Primeiro, o poder do rei foi humilhado e o Deus dos seus servos foi exaltado. Segundo, os poderosos e o rei sentiram estar desagradando a Deus. O sistema político e religioso foi rejeitado. O rei e os oficiais sentiram a superioridade do poder de Deus sobre qualquer poder humano ou falsa adoração. Essa imagem desapareceu no anonimato. Nunca mais foi vista. A intervenção de Deus na fornalha ardente foi tão poderosa que a imagem que seria uma permanente afronta ao poder de Deus, o que aconteceu? Sumiu da história. Portanto, faça um decreto. Olha só como o poder sobre a cabeça, como é difícil, né? Já quer fazer outro decreto. Fala assim, vou fazer um decreto que quem disser blasfêmia contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado. Suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Olha a ideia. Quando o poder sobe na cabeça, agora ele quer uma conversão à força ao rei ao Deus de Israel, né? Ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo humilhado, destituído de poder, Nabucodonosor é viciado em poder e ousa proclamar um terceiro decreto de morte. Esse aí gostava de decreto de morte, né? E queria exaltar a Deus do seu jeito, do jeito errado. Vai passar por mais dificuldades, a gente vai ver semana que vem, mas você vê aí que não é assim que funciona, querer exaltar a Deus, matando as pessoas que não submetessem a ele. Muito bem. Esse tipo de ditadura aí de matar para
aos que não pensam como ele, né? É um negócio terrível que vai acontecer também no futuro. Então a gente vai ver aqui eventos do passado acontecendo no futuro. A relação entre Daniel e Apocalipse. Então nós vemos em Daniel é feita uma imagem de ouro. Feita uma imagem de ouro ali em Daniel. Em Apocalipse 13, nós vemos a imagem da besta. Nós temos os idealizadores. O idealizador da imagem de Daniel, capítulo 3, é Nabucodonosor. A de Apocalipse 13 é a besta semelhante ao cordeiro. Essa besta semelhante ao cordeiro é a besta da terra. É o poder nacional. Eu vou falar um pouquinho mais aí na frente. É um poder nacional, um país, né, muito forte, que vai fazer uma imagem de adoração à besta do mar, que é a religião. Então você vê aqui o idealizador e a função da imagem, né? O poder político usando da adoração religiosa. Então você vê essa companhia dos dois poderes novamente, poder político e religioso no final dos tempos. Sentença, a mesma, tanto em Daniel quanto em Apocalipse. A sentença é a morte para quem não adorar a imagem da besta. A sentença é a morte. A imagem é um objeto de adoração. O foco por trás dessa imagem é religioso. A imagem da besta é uma característica da adoração idólatra, que substitui a verdadeira adoração a Deus. Então, é uma adoração, uma religião falsa. Então, nós vemos, a besta semelhante ao cordeiro é uma figura política que se diz cristã. Este sistema político idealizará a união do sistema político e religioso, como aconteceu em Daniel. Nabucodonosor, o rei, se dizia religioso, e nós vemos que essa besta semelhante ao cordeiro, que é um país que surgiu do protestantismo, fugindo ali da Europa por causa da perseguição religiosa que havia na Europa. Ele foi para a América, e aí nós vemos esse sistema político-religioso dando o braço à falsa religião. A adoração à besta do mar é uma adoração idólatra e pervertida. A besta do mar é um poder religioso. Este poder quer usurpar a adoração a Deus. O aspecto religioso é evidente no versículo 6. E ambos usam a pena de morte para submeter as massas. A não adoração ao sistema religioso imposto pelo sistema político será condenado à morte. Resumindo tudo aqui que eu falei, um sistema político predominante se aliará a um sistema religioso predominante e fará uma união, né, em adoração ao sistema religioso também cristão de maior influência. Estes irão adotar uma marca, a marca da besta, que irá unir os propósitos da política e da religião. A marca da besta, além de ser uma marca político-religiosa, é também uma marca de abrangência comercial. Não vai poder comprar nem vender. Os cristãos desse tempo vão ser perseguidos por sua verdadeira adoração a Deus. Satanás esteve durante séculos nos bastidores da história arquitetando o seu plano, desejando ardentemente esse momento de união em adoração a ele. Agora, com grande fúria, o inimigo procurará destruir todos os servos de Deus. Entretanto, como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, no período final da história, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Seus escolhidos inamovíveis ficarão inamovíveis. Satanás, com todas as forças do mal, não podem destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão. E em favor deles, Jeová se revelará como Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puserem a sua confiança. Profetas e Reis, página 513. Então nós vemos isso também refletido em Salmo 91, Jeremias 15:11, Apocalipse 7:14. E quando foi formada essa união
essa união ela vai acontecer por situações no mundo. O mundo ele vai entrar em colapso. Então a gente vê aí os sinais da volta de Jesus, eles são sinais pesados, guerras, rumores de guerras, epidemias, tantas coisas acontecendo e vai se intensificando. Então, para que não sejam destruídos, esses poderes eles vão se unir. E aí nessa união, que pode ser por várias causas, né? Inclusive a gente está vendo uma situação assim anormal com respeito à união, né? Os países todos tentando lutar contra o mal em comum, né? O mal na ecologia, o mal na doença, agora a situação financeira do mundo. Nós vemos aí várias coisas que a crise política, várias coisas que culminam uma oportunidade de união. E nesse momento nós encontramos aí uma oportunidade para que isso aconteça. É uma oportunidade. A gente sabe que no final dos tempos as coisas elas vão se intensificar. Não vai ser fácil o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Muitos falam assim, depois do Covid a tecnologia vai mudar, o mundo vai mudar para melhor, etc. Gente, não espere melhor. Tá? Se previna, se cuide, não espere melhor. Porque o que acontece? A tecnologia não vai dar conta. Eu vendo que o que já está se mostrando aí para nós, já demonstra que por mais que o homem tenha a capacidade de fazer muita coisa, a intensidade dos sinais da volta de Jesus vão ser tão fortes que o homem, de certa forma, né, nessa situação aí, ele não vai conseguir nem reagir. Porque vai ser algo muito intenso. Tem sido e vai ser cada vez mais intenso. Assim como Deus libertou no passado, Ele liberta no presente e libertará no futuro. Deus pode nos livrar da forte tribulação, da mais forte tribulação que é a morte. Deus é mais poderoso que qualquer poderosa criatura. Deus é o único que merece adoração. Tudo isso aqui a gente vê nesse texto. Deus faz milagres. Deus está presente em todas as suas tribulações. Deus honra seus servos após a resposta positiva na tribulação. E Deus é nosso libertador. Miguel vai aparecer no momento mais negro da história para salvar o seu povo. O seu povo, quando surgir essa penalidade de morte, quando os poderes se unirem para destruir o povo de Deus, nesse momento, Jesus vai aparecer. Pode ser que pessoas morram anteriormente, né? Mas quando surgir um decreto para que realmente acabem com os cristãos, acabem com os verdadeiros cristãos, que seguem os mandamentos de Deus, que têm o testemunho de Jesus, Miguel vai aparecer e vai salvar o seu povo. Saiba, Deus cuida de você. Deus é nosso libertador. E que você possa conhecer cada vez mais sobre esse Deus. Bom, eu não vou falar sobre os apócrifos, talvez um outro dia eu fale sobre os apócrifos, mas também é interessante. Amados, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela preferência em estar conosco, tá? Eu estou tentando aí juntar o povo com a gente. Quero agradecer todos que participaram aqui, o Gerson, o André, o Carlos, o Gilson, o Giovanni, o Júlio, Raquel, a Simone, a Sueli, César, a Edilane, tem alguns que tiveram que sair também. Agradeço a todos vocês, estou com saudade de vocês, espero que logo passe essa quarentena para a gente poder estar junto. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui. Domingo que vem é o estudo de Daniel capítulo 4. Tá? Não perca, Daniel capítulo 4. Tá bom? Vou fazer uma oração com vocês aqui e aqui já finalizamos. Quero agradecer o Giovanni que fez uma mensagem musical aí para nós, tá?
Vamos tentar organizar, vamos ver se a gente consegue organizar alguma coisa. Eu vou passando os vídeos aqui, se vocês quiserem fazer cânticos também juntos, também avisem a gente. Eu estou aqui para passar a mensagem para vocês, tá bom? Para participar juntamente com vocês. Estamos pela internet, mas estamos juntos, isso que vale, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, graças damos a Ti por esse momento juntos. Por favor, abençoe cada família aqui representada e que nós possamos ter no coração que o Senhor é nosso libertador. Ajude a compreender isso e nos submeter ao Senhor. Abençoe cada família aqui, que essa situação que estamos vivendo fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa família e que possamos nos preparar para o tempo do fim. Isso é que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Até mais, viu? Fique com Deus. Um abração aí a vocês. Giovanni, a André, a Marta, a Simone, o Júlio, a Raquel, todo mundo aí. O Gilson, a Keila, a Edilane, o Gerson, um abraço para a família aí, tá? Deus abençoe vocês. Tenham todos uma boa noite. A gente se vê. Quarta-feira tem estudo sobre família aqui. Fundamentos do Lar Cristão, tá bom? Tamo junto. Fique com Deus. Tchau, tchau.